Você acha que tem objetivos, não é? Muitas pessoas acreditam que sim. Talvez conseguir algum tipo de ideal ou objetivo sobre a direção para onde você quer levar a sua vida seja o primeiro passo para qualquer tipo de mudança. Mas o problema é que o próprio modo como estabelecemos nossos objetivos, pelo menos no mundo moderno como o conhecemos, está fundamentalmente equivocado. E isso acontece porque nós não estabelecemos objetivos que realmente vêm de dentro de nós. Nós estabelecemos objetivos com base numa programação externa. É a mídia, a televisão, os políticos, os comerciais, ou algumas das mentes mais brilhantes deste mundo que estão criando algoritmos para tudo, desde o Google até o Instagram e o Facebook, que são feitos para te dizerem quem você deveria ser, o que você deveria comprar ou que tipo de vida você deveria viver. E um dos maiores males que criamos no mundo moderno é que nosso sistema educacional como um todo foi pensado para nos fazer acreditar que o objetivo da vida se resume a duas coisas: quanto dinheiro você possui na sua conta bancária e qual cargo você ocupa na sua carreira. Mas sabemos que nós, seres humanos, somos muito mais do que isso. Não devemos ter também objetivos ou ideais para a nossa vida amorosa? Não devemos ter também objetivos ou ideais para o tipo de pai ou mãe que queremos ser? Ou para a nossa saúde física, para a nossa espiritualidade, ou para os estados emocionais para os quais queremos acordar, ou para o nosso caráter, ou para o modo como nós viajamos ou vivenciamos o mundo? A maioria das pessoas se esquece disso, e então muita gente hoje vive uma vida triste. E isso acontece porque nós fomos programados de forma errada e porque estabelecemos nossos objetivos de forma equivocada. É por isso que nós, na Mind Valley, não ensinamos como estabelecer objetivos. Da forma como ela existe hoje, essa é uma ideia estúpida. Eu não faço assim, e também não digo ao meu pessoal que faça. Nem quero que meus filhos o façam. O que eu quero que eles façam é um processo chamado Lifebook. O Lifebook é algo completamente diferente de apenas estabelecer objetivos. O Lifebook trata-se de ser capaz de escutar aquela voz interior, dentro de um paradigma, onde você realmente cria um ideal para a sua vida, que é completo, que é holístico, que é tão real, que é como se o propósito da sua alma. É como se cada sonho que você já teve na infância, de repente se tornasse possível. E ele pega essa maneira tradicional de definir objetivos, amassa e joga na lata de lixo. Nesta Masterclass, você vai aprender o primeiro passo desse processo. Você vai aprender a importância de criar um ideal para a sua vida. E, como muitas vezes erramos ao fazer isso, e também quais são os passos certos para seguir adiante. I gotta tell you, when I went through Lifebook, it was the absolute best decision I could have ever made. Lifebook makes you look deeply in each category of your life. There are areas that I've never focused on. I've never gone through a program that allowed me the space, the opportunity, the content, and the direction to so thoroughly orchestrate and navigate my future. The clarity that Lifebook has given me is to be able to live all those different areas in balance, which overall helps me to achieve my vision and what I want in life. There's no way I could have just sat down and done this myself, but to have it all systematized for me, spelled out in videos and workbooks, and ultimately designed into this beautiful, powerful book for my life book. It is life-changing. I think the biggest outtake for me is the importance of planning your life in general. It's about deep reflection and really gaining that clarity in each and every single category. Nossos convidados de hoje, nossos professores, são um casal e eles são talvez dois dos seres humanos mais fascinantes que eu já conheci na vida. E quando você ouvir a história deles e assistir a esta Masterclass, você vai entender por que eu sou tão empolgado com o Lifebook. E por que todos na Mind Valley, assim que entram para a nossa empresa, logo no primeiro mês, são enviados para um retiro na montanha durante 4 dias para criarem seus próprios Lifebooks. Você vai entender também por que o meu Lifebook, este diário com capa de couro bem aqui, é talvez o bem mais importante da minha vida, porque nele há um mapa, um plano para tudo que eu quero ser, para tudo que eu quero fazer e o tipo de vida que eu quero levar em cada dimensão.
Da minha identidade como pai, até minha identidade como esposo, e também a minha identidade como alguém que tem uma carreira como a minha. O modo como eu viajo, o modo como eu acordo, o modo como eu vivo, o modo como eu pratico minha espiritualidade, o modo como eu trato meu corpo, tudo está planejado neste livro. E este livro serve como guia para quem eu quero ser. Esse é o livro do ideal. E todo mundo que faz o Lifebook tem um livro como esse. Os criadores deste sistema são um casal, John e Missy Butcher, que são de origem bastante humilde, basicamente de uma região rural de Illinois, nos Estados Unidos. E eles acabaram construindo uma vida tão extraordinária, uma vida tão decidida, que as outras pessoas precisaram entender como John e Missy chegaram onde estão. Esta é a vida deles hoje. Eles moram numa casa espetacular. Eu visitei essa casa alguns anos atrás e é uma das casas mais excepcionais que eu já vi. Ela foi apresentada no programa da Oprah como uma das casas mais inteligentes da América. Eles têm um relacionamento incrivelmente amoroso. Eles são o casal mais doce que eu já conheci. E eles estão juntos há mais de 34 anos. Eles parecem desafiar o envelhecimento. Eles já estão na casa dos 50 anos. Mas se você vir essa foto do John, há algo de estranho com esse homem. Ele não parece envelhecer. E a Missy é igualmente deslumbrante. Eles parecem ter um brilho e energia incríveis que atraem as pessoas a eles. Algumas das pessoas mais inteligentes vêm até eles, até a casa deles, para aprender com eles sobre como serem donos das próprias vidas. Mas John e Missy não são santos, nem são professores de crescimento pessoal. Eles são apenas artistas que construíram um dos empreendimentos de arte mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, a Precious Moments. John é o presidente da Precious Moments, aquela empresa que talvez você já conheça, que produz bonequinhos de porcelana. A Precious Moments é uma empresa que já faturou 12 bilhões de dólares em vendas. E John, como o presidente, foi capaz de prosperar não apenas como empresário, mas também em todas as outras áreas da vida dele. Durante 3 meses a cada ano, eles deixam a bela casa onde moram, tiram os filhos da escola e moram num país diferente. Eles já se mudaram para lugares tão diversos como Bali ou Cairo, no Egito. E eles criaram uma vida que lhes proporciona a liberdade de fazer isso com os filhos, enquanto continuam a administrar empresas incrivelmente grandes e poderosas. A maioria de nós acredita que vivemos presos numa mesma cidade. A maioria de nós acredita que envelhecer faz parte da vida. A maioria de nós acredita que relacionamentos são difíceis, que ser pai é difícil. A maioria de nós acredita que é preciso fazer sacrifícios. Você pode ser excepcional no seu trabalho e ser um milionário, mas pode estar sacrificando o seu corpo ou sacrificando os seus relacionamentos. E se tudo isso não passar de outra mentira estúpida? E se existir um mecanismo que te possibilita ter tudo, mas o nosso sistema educacional falido, nossa mídia e nossa cultura fazem em nós uma lavagem cerebral para que a gente não enxergue essa possibilidade. Bom, esse é o assunto dessa Masterclass. Hoje nós vamos desfazer a sua percepção da própria vida. Vamos desfazer tantas ideias que foram implantadas em você sobre como você deve ser e sobre como sua vida deve se desdobrar. E durante esse processo, à medida que você se familiarizar mais com esse canal fantástico, você vai entender como você pode ser mais ousado em relação à sua própria vida. Não se esqueçam de que eles vieram de uma região rural do Illinois, nos Estados Unidos. Quando você escutar a história deles, você vai se surpreender por completo. Então, vamos dar as boas-vindas a John e Missy Butcher. Uau! Estou sem palavras. Nossa, bicho. Eu não sei nem o que dizer, nossa. Eu estava te vendo e pensando, quem são essas pessoas fabulosas? E o mais engraçado é que vocês nem sabem como vocês são excepcionais em relação à vida que levam. É bom, muito obrigado. Obrigada, Virginia. Mas escutar tudo isso que você falou é sim, mesmo é surpreendente. chocante. Tipo, nossa, nós fizemos Sério? isso? Eu acho que sim. E vocês se vestem muito bem também. Exatamente. Então vamos começar. Praticamente todo mundo da comunidade da Mind Valley já ouviu falar do Lifebook. Este Lifebook, para muitos de nós, é o nosso bem mais precioso. Eu me lembro de uma história de Lisa Nichols. Lisa me contou uma história de como, depois de ela participar do Lifebook, ela se mudou de casa e ela estava dirigindo com um U-Haul atrás do carro dela. E um U-Haul, para aqueles que não moram nos Estados Unidos, é uma espécie de carreta que se usa para transportar coisas, bens. Ela estava levando todos os pertences na traseira do carro, mas no banco do passageiro, bem ao lado dela, havia isto. Era o Lifebook dela.
E então, Legal. esse é um pertence tão importante para tantos de nós, porque neste livro se encontra o mapa, um ideal, o plano de negócios de toda a nossa vida. E a grande pergunta que faço a vocês, e acredito que todos estão se fazendo, é por quê? Como? Por quê? De onde surgiu essa ideia? Bom, Essa é vamos uma boa ver. pergunta. Nós criamos o Lifebook para nós mesmos há mais ou menos uns 25 anos. E, Vishen, sendo sincero, o Lifebook é o resultado da coisa mais difícil que eu já passei na minha vida. Há cerca de 25 Sim, anos, mais ou menos. Eu tive o que só pode ser caracterizado como uma crise nervosa. Eu estava muito sobrecarregado. Eu era presidente de 5 empresas diferentes e tinha meus filhos e dava conta de tudo isso, de todo esse mundo nas minhas costas. E num certo momento foi mais do que eu podia e eu acabei desenvolvendo um grave transtorno de ansiedade. E se generalizou e se tornou o que é chamado de agorafobia. Já ouviu falar disso? É quando você não consegue sair de casa nem para ir. Minha ansiedade era tanta. Ele não conseguia ir ao supermercado, ele não conseguia sair de casa, ele não conseguia nem dirigir até a caixa de correio. Eu estava destruído. Totalmente destruído. Como se eu não conseguisse fazer nada. E eu lembro de ligar para as pessoas que estavam administrando os meus negócios e dizer, olha, eu não consigo mais, por enquanto. Não teve uma estratégia de substituição. Eu literalmente não conseguia mais ir ao trabalho. Vocês vão ter que, pelo menos nos próximos 2 meses, dar um jeito por conta própria. Eu estava na beira de um precipício assustador e eu não tinha certeza do que iria fazer. Era nesse estado que eu me encontrava e isso não era nada Foi bom. muito, muito difícil para toda a família, mas para mim, eu me sentia como uma espectadora. Eu não conseguia fazer nada. Essa era uma situação completamente interna que Isso. estava acontecendo com ele. E, ao mesmo tempo, se não tivesse sido por você, teria sido impossível eu ter saído daquela situação. Mas eu era entendo seu o que você porto quer dizer. seguro, sim. Então, aconteceu o seguinte. O meu pai me ligou um dia e disse, John, eu estava assistindo TV tarde da noite ontem e encontrei 2 coisas e encomendei. A primeira foi um programa de uma moça chamada Lucinda Bassett, chamado Atacando a Ansiedade. E isso, aparentemente, é algo que vai explicar o que está acontecendo e talvez te ajude a enfrentar isso. E o segundo é de um cara chamado Anthony Robbins, e ele tem um programa chamado Poder Pessoal 2. E eu comprei os 2 e espero que te ajudem. Bom, Esses eu programas tive- eram exatamente o que ele precisava, eram exatamente o que ele Eu precisava. nunca tinha feito nenhum desenvolvimento pessoal na minha vida antes, mas naquele momento eu estava disposto a tentar. E isso me colocou no caminho do desenvolvimento pessoal. E então, dentro de 2 meses, eu cheguei ao ponto onde eu conseguia fazer algumas coisas, pelo menos o suficiente para pensar, ok, eu vou criar uma estratégia agora. E eu comecei a levar o programa de desenvolvimento pessoal a sério. E as primeiras versões do meu primeiro Lifebook eram apenas... era um lugar onde eu guardava todas as minhas anotações, onde eu monitorava o meu progresso. E eu guardava todas as minhas ideias mais importantes, colocava todos os meus objetivos nesse caderno, todas as minhas esperanças e aspirações para conseguir dar um jeito na minha vida, me tornando uma pessoa funcional de novo. Essa foi a primeira versão do primeiro Lifebook. E foi assim que o Lifebook começou e a partir daí eu finalmente consegui, consegui melhorar. E demorou bastante tempo para eu conseguir melhorar. Então, o Lifebook não era para você apenas um ideal dessa linda vida que vocês gostariam de construir. O Lifebook foi, de certa forma, uma maneira de te tirar daquela situação extrema onde você se encontrava. Eu podia ter chamado ele de livro salva-vidas naquele momento, sabe? Literalmente. E então foi exatamente assim que começou. Mas aí, depois que eu já estava com a minha vida sob controle de novo, de posse dessa ferramenta, comecei a categorizar a minha vida e comecei realmente... Isso se tornou uma ferramenta incrível, que acabou nos dando uma visão absolutamente clara da vida que nós queríamos criar juntos. E essa ferramenta depois evoluiu para o que é hoje. Tem outro aspecto que é realmente fascinante sobre vocês que eu acho que é importante destacar. Vocês eram pobres. Digo, quando vocês se conheceram, Missy, você trabalhava como caixa de supermercado, certo?
Na verdade, eu era embaladora. Você era Não embaladora? é exatamente o melhor trabalho do Não, mundo. não, o caixa tá acima. Eu tinha 17 anos e colocava as compras das pessoas numa sacola. Mas você cresceu numa fazenda, Sim, certo? numa Vocês não fazenda. nasceram ricos. Seu pai chegou a ser, num certo Ele não ponto, tinha um o que artista que comer, não tinha exatamente. sequer o que comer. E então, de repente, Precious Moments, a empresa, decola. E a Precious Moments alcança algo como 12 bilhões de dólares em vendas. Vocês tinham centenas de milhões de dólares entrando em casa. É, isso. E, para muita gente, isso seria avassalador. Quer dizer, pessoas que eram pobres e de repente tendo acesso a essa quantidade de riqueza. Isso nem sempre é saudável, isso pode destruir as pessoas. E pode criar valores errados, ideais errados para a vida delas. E talvez, de certa forma, isso tenha atrapalhado vocês, Sim. porque eu sei que sua família passou por um turbilhão incrível. Eu acho que vocês perderam... Perdemos dois irmãos. Perderam 2 irmãos para as drogas. Mas vocês sobreviveram, e ambos sobreviveram. E o Lifebook foi uma das razões? Então, eu acredito que meu transtorno de ansiedade foi causado até certo ponto por aquela energia incrível que fluiu por nossas vidas. Era demais para E suportar. foi muito rápido também. É. Foi num período de 1 ou 2 anos. Foi muito, muito rápido. E eu acho que isso foi exatamente Era o que uma vida aconteceu. acelerada. Sim. Era assim mesmo. E o Lifebook foi, então, o que eu criei como uma forma de ajudar a sair disso tudo no começo. E quando eu já estava relativamente saudável de novo, ele foi a ferramenta que nós usamos para planejar e eventualmente criar a vida extraordinária que temos. Tanta gratidão. Somos muito agradecidos. Então, para vocês que estão nos assistindo, eu quero que vocês pensem numa coisa. Se você abrir o Instagram hoje, se você abrir o Facebook, vai ver que há dezenas de pessoas falando sobre como é maravilhoso ser rico. Há dezenas de coaches que postam fotos posando ao lado de jatinhos particulares, ou que eles dizem ser deles, ou em carros de luxo, falando sobre trabalhar duro, falando sobre esquemas, falando sobre ficar rico. Não tem nada de errado com isso. Mas eu gostaria que vocês soubessem que, na verdade, o dinheiro pode te arruinar. É verdade. Se você não tiver uma ideia clara do que é uma vida verdadeiramente extraordinária, porque não se trata apenas de dinheiro. O dinheiro pode, de verdade, colocar as pessoas numa situação desastrosa. É verdade. Uma das razões por que o Lifebook é um programa tão incrível é que ele te faz prestar atenção não apenas nos seus objetivos financeiros, mas também nos seus objetivos emocionais. Os estados emocionais constantes que você quer viver. No seu caráter também, para que você não seja corrompido pelo dinheiro. Seus ideais de relacionamento, sua vida como pai ou mãe, seu corpo. E eu gostaria que todo mundo que eu conheço que é empreendedor, que atua num nível alto, prestasse atenção nisso. Porque eu conheço tantos homens e mulheres que estão muito bem financeiramente. Eu conheço homens e mulheres que venderam as empresas no Vale do Silício e eles têm a minha idade, mas parecem ser 20 anos mais velhos. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Então eu gostaria que você se perguntasse se você elegeu o dinheiro como sua prioridade número 1. Se você elegeu a riqueza como seu principal objetivo, então talvez você devesse enxergar as coisas de maneira mais holística e também pensar nos seus objetivos em outras áreas, como o tipo de corpo que você quer ter, seu estado emocional, sua longevidade, sua família, seus amigos, porque essas coisas são muito importantes também. Ok, de volta a John e Missy. Então o Lifebook gera uma transformação gigantesca nas vidas das pessoas que participam. Qual é a causa dessa mudança? A atenção. O nível de atenção que você traz para a sua vida através do processo de construção do seu Lifebook. Você passa a refletir profundamente sobre 12 aspectos diferentes da sua vida e o que emerge desse processo é uma ideia muito nítida da pessoa que você quer se tornar, da vida que você quer viver, que é o seu ideal de vida. Poucas pessoas o têm. E é algo tão incrivelmente valioso de se ter, porque sem ele, sem uma ideia clara de onde você quer chegar, você fica sem estrutura para a tomada de decisões. Sem uma estrutura que guie suas escolhas e ações diárias. Você pode vagar de um caminho para outro se você não tiver um norte.
E isso é o que o Lifebook faz, é a principal função dele. O que você Eu acha, acho querida? que eu acrescentaria que a primeira parte do Lifebook é sobre autodescoberta e sobre conhecer de verdade quem você é. É sobre descobrir quem você é, descobrir você mesmo. E quando você faz isso, então você sabe o que você quer, porque muita gente não sabe nem o que quer. A maioria das pessoas. Eu acho que é porque elas não sabem quem elas são. Então, quando você descobre quem você é, você consegue enxergar para onde você quer ir. E o Lifebook, eu acredito, é a melhor ferramenta que nós já usamos em nossas vidas para chegar onde estamos. A Miss e eu, desde aquele tempo, 25 anos atrás, e foi isso que nos tirou, que me tirou daquele estado de angústia emocional. Foi essa visão nítida que, olha, tem esperança e eu vou chegar lá. Eu sei exatamente onde ela está e eu vou chegar lá. Eu sei quais são as medidas que eu devo tomar ao longo do tempo para que eu possa chegar lá. Ter um projeto de vida é muito importante, principalmente no século XXI. Quando somos bombardeados por todos os lados, a cada segundo do dia, por pessoas tentando nos fazer agir do jeito que elas querem. Cada publicitário, cada empresa. Basta pensar no YouTube. Tudo que o YouTube quer é que você assista vídeos continuamente. Eles escrevem algoritmos para que você faça exatamente isso. As pessoas mais inteligentes do mundo estão trabalhando o tempo inteiro, dia após dia, para descobrir como fazer, para você fazer o que eles querem. Se você não tiver uma visão clara de para onde você quer levar a sua vida, você corre o perigo de ser envolvido pela visão de outra pessoa. E você nunca vai chegar naquele lugar maravilhoso, extraordinário que poderia chegar. E não é apenas a mídia e a televisão, é a nossa cultura também. É verdade. Então, pense nisso por um instante. Quantos comerciais você assiste por dia? Eu acho que a pessoa média no mundo ocidental assiste entre 100 e 300 comerciais todos os dias. Mesmo que você esteja no Instagram ou no YouTube, aqueles vídeos estão sendo apresentados a você para induzir um certo comportamento. E então, se você não tiver um projeto de vida, você vai viver o projeto de outra pessoa, para você. E parte dessa lavagem cerebral também vem da sociedade. Pare um pouco para pensar nisso. Nosso sistema educacional nos orienta a estabelecer objetivos em duas áreas: sua vida financeira, ou quanto dinheiro você tem, e sua carreira. Qual é o seu título? Qual é o seu emprego? E por aí vai, certo? E ele esquece as outras 10 categorias que vocês esquematizaram de forma brilhante no Lifebook. Nós frequentamos a escola e ninguém nos fala nada sobre como criar um projeto para ser um bom esposo ou esposa no seu relacionamento ou ser um bom pai. Ninguém ensina nada sobre como criar um ideal para a nossa saúde ou um ideal para termos estados emocionais constantes ou termos caráter ou vida social. Essas são algumas das categorias do Lifebook. E então criamos pessoas que desenvolvem apenas uma pequena fração do potencial humano. Pessoas obcecadas com carreira e dinheiro, e é um modo de viver equivocado. Isso. Não é equilibrado. E mesmo que você seja bem-sucedido, vai Isso, acabar porque não se sentindo. sucesso e realização pessoal são duas coisas completamente diferentes. Então eu aposto quase todos vocês que estão nos assistindo têm objetivos, certo? Porque vocês se interessam por desenvolvimento pessoal. Vocês provavelmente têm objetivos. E aposto também que, para a maioria de vocês, 50% ou mais dos seus objetivos se divide entre carreira e finança. Eu gostaria de sugerir que isso pode ser um pouco prejudicial. E então, eu gostaria que vocês prestassem atenção ao que vocês vão aprender, porque vai se tratar de como você pode criar uma visão verdadeiramente completa da sua vida. Se trata de ter equilíbrio. E pergunte a você mesmo que percentual você acredita. E eu quero que você verifique mesmo a sua lista de objetivos. Qual a percentagem dessa sua lista diz respeito apenas a finanças e carreira? John, como nós podemos garantir que quando criamos uma visão para as nossas vidas, que essa visão seja verdadeiramente abrangente? Bom, eu vou te contar como nós fazemos no Lifebook, Vishen. Nós analisamos nas 12 áreas mais importantes da sua vida e te ajudamos a criar um ideal em cada uma dessas áreas. E aí nós pegamos todas essas áreas e as reunimos num só ideal de vida. Então nós te perguntamos, qual é o seu ideal? Qual é o seu estado ideal de saúde e de preparo físico? Como é que ele seria? É o nível de saúde e de forma física que você tinha quando era mais novo? Ou é algo que nunca experimentou antes e que gostaria de experimentar no momento futuro? Como seria o seu relacionamento amoroso ideal? Como ele seria concretamente? Qual seria o ideal para você nessa área? Percorremos todas essas 12 categorias e seu ideal de vida é o resultado
da combinação dessas visões individuais, o que significa que nada é excluído, que nada é deixado de lado ou deixado ao acaso. Você sabe como é a sua vida em todas essas categorias, que são extremamente Se importantes. trata de dar atenção a esses outros aspectos da sua personalidade, da sua vida. Não se resume às suas finanças e à sua carreira. Você tem outras áreas. Você tem amor, sua vida enquanto pai, tem seu caráter, seu intelecto. Você tem muitas partes. E quando começa a prestar atenção a elas, se tornando ciente de todos esses outros aspectos, você começa a conhecer a si mesmo. Isso faz com que todas as outras áreas se integrem umas E eu às queria outras. dizer uma coisa sobre carreira e finanças, porque elas se relacionam com as outras categorias. Uma coisa interessante que acontece depois que já transformou sua saúde e seu preparo físico é que consegue pensar com mais clareza, consegue investir mais energia na sua carreira. E isso dá suporte à sua carreira e à sua vida financeira. Se você tem uma relação amorosa volátil, em que sempre se sente angustiado porque tem um relacionamento que suga toda a sua energia ao invés de aumentá-la, bom, isso não vai ajudar a vida financeira ou carreira. Isso é o que se chama interconectividade entre categorias, literalmente. As outras categorias da sua vida, se você se torna mais consciente delas, podem e vão dar suporte à sua carreira e vida financeira. É algo muito interessante. As pessoas que bloqueiam todas as outras categorias da vida por estarem muito focadas na carreira, eu diria que essa não é a melhor estratégia para elas. Elas não estão nem pensando entendeu? na vida de uma maneira holística. Elas não estão pensando conscientemente. Eu sou um ser pleno com muitos aspectos. Eu sou apenas minha carreira, eu sou apenas Tem minhas razão. finanças. E há muitos dados hoje que corroboram isso. Sirikumar Rao, um dos mais conceituados professores de MBA do mundo, ele disse audaciosamente que o problema com os programas de MBA hoje em dia é que eles não ensinam que o principal elemento na sua vida deveria ser o seu crescimento pessoal, porque se você cresce, seu negócio também cresce. É isso verdade. Mas a maioria das pessoas desiste de crescer. Isso mesmo. E ficam tão obcecadas com a carreira que entram em colapso. E se você perde a saúde, se perde seu casamento, você não vai estar na sua melhor forma para a sua carreira. É verdade. Então, um Lifebook cria esse equilíbrio. Eu gostaria de reconhecer agora e de compartilhar algumas das coisas que eu aprendi com vocês enquanto casal. Eu quero que vocês prestem atenção nisso também, porque essa ideia pode ser poderosa para você também. O primeiro cenário que eu me encontrava, e o Lifebook me ajudou a mudar, foi em novembro de 2016. Como vocês lembram, nós almoçamos juntos em Tempe, no Arizona, certo? E John, você me mostrou uma foto. Pessoal, podem mostrar essa foto. Essa foto é do John sem camisa, aos 29 e aos 49 anos. E vocês falaram sobre como quando estabelecemos um ideal para a nossa vida, o que muitas vezes acontece é que nossas crenças mudam. E quando nossas crenças mudam, nossa realidade também muda. Eu tinha a crença de que eu iria envelhecer. Quer dizer, eu cresci numa família em que meu avô morreu de câncer aos 65 anos. E eu acreditava que eu teria sorte se chegasse aos 70. Então, eu só esperava que fosse envelhecer. Mas desde aquele nosso almoço, em novembro de 2016, eu comecei a trabalhar para transformar minha saúde. Eu mudei meu sistema de crenças para acreditar que envelhecer era opcional. Agora, deixa eu mostrar essa foto que eu postei no Instagram mês passado. Pessoal, podem mostrar esse post do Instagram. Essa é uma diferença de 2 anos na minha saúde. Eu perdi muita gordura corporal. Você ficou 2 anos mais novo. Eu fiquei mais jovem. Minha idade biológica mudou. É. Mas isso não aconteceu por mágica. Não bastou apenas escrever isso no meu Lifebook para essa mudança acontecer. Foi porque, conversando com vocês, vendo que isso era possível, meu sistema de crenças mudou. E quando minhas crenças mudaram, eu comecei a fazer as coisas certas. Eu comecei a agir da maneira correta. Eu comecei a agir como se envelhecer fosse opcional. E eu descobri que, pelo menos para mim, a mudança foi enorme. Meu cabelo parou de cair, o que foi fantástico. Incrível. Nossa! E meu cabelo parou de ficar grisalho. Eu estava tão preocupado com isso 2 anos atrás, mas eu nem sei por quê. Porque eu conversei com médicos que me disseram que não havia nada que eu pudesse fazer. Mas meu cabelo literalmente parou de cair. Eu tinha uma careca aparecendo aqui que não existe mais. E os cabelos grisalhos foram Incrível. embora. E agora eu tenho 42 anos. Eu quero descobrir se eu posso carregar esse brilho até os 60. Mas, de qualquer forma, é uma aventura divertida. Então, vejam o que aconteceu quando você estabeleceu uma visão para a sua saúde. E a maioria de nós não faz isso. Você vê literalmente toda a sua forma física mudar. Eu gostaria de compartilhar mais um exemplo. Uma das categorias do Lifebook, que é bastante intrigante, é o seu ideal para os ambientes onde você se encontra. E a maioria não faz isso.
Aposto que a maioria das pessoas que nos escutam não estabeleceu objetivos conscientemente sobre o tipo de hotéis onde vocês querem ficar, o tipo de Airbnbs, o tipo de casa que você quer ter, o tipo de escritório que você quer ter. Esses são os nossos ambientes. E eu aprendi isso com vocês. E então nós começamos a investir e eu comecei a estabelecer ideais do tipo de ambientes que quero frequentar. E a razão do nosso escritório estar sendo reformado hoje é porque eu tive um ideal de um novo estilo de escritório que tem como inspiração os jardins zen japoneses. Belíssimo. E agora nós sabemos. Eu sei que minha casa, meu escritório, os hotéis onde eu fico são os ambientes mais bonitos. Mas eu nunca tive um objetivo assim. Durante os primeiros 8 anos gerenciando essa empresa, eu tinha um apartamento minúsculo e ele era triste. Não tínhamos quarto de hóspedes. Se a gente tivesse hóspedes em casa, eles tinham que dormir no sofá. E eu era assim. As coisas eram assim porque eu não tinha uma visão para o tipo de ambiente que eu queria. Isso foi outra coisa que eu aprendi com o Lifebook. Eu só estava focado obsessivamente no dinheiro e na carreira, sem perceber que a vida é muito mais que isso. Então, pense nisso por um instante. Você tem uma visão para a sua saúde? Você tem uma visão para o seu ambiente? Tudo isso e as outras categorias do Lifebook, quando integradas, criam uma visão de vida verdadeiramente holística. E mais uma coisa, Vichy. Todas essas coisas alavancaram sua carreira e sua vida financeira. Sim. Digo, foi daí que elas surgiram, desse Sim, seu novo mas por nível que de isso está saúde e de preparo acontecendo? físico. Por que isso está acontecendo? Bom, nós chamamos isso de interconectividade entre categorias. E é interessante o modo como isso acontece. Mas o que nós temos mesmo estudado nos últimos 20 e poucos anos é a ciência de quais categorias dão suporte a outras categorias. Então, por exemplo, a categoria que dá suporte à sua carreira é literalmente saúde e forma física. Por quê? Porque se sua saúde está no nível mais elevado, você tem mais energia, vai pensar com mais clareza, vai se tornar mais atraente. Eu não estou falando necessariamente de beleza física, eu estou falando de pessoas vibrantes e que sejam atraentes para as pessoas. Vai ser capaz, você vai ser mais poderoso, vai conseguir fazer mais coisas. E esse é um pequeno exemplo. Nós dizemos que um ganho num aspecto é um ganho em todos os aspectos. Ele gera benefícios em todos os aspectos. Porque é um todo. Sua Isso, vida é um todo. Essas categorias são apenas os diferentes aspectos da sua vida, que é seu projeto único para você mesmo. E aprimorando qualquer aspecto, tudo melhora, porque está tudo conectado. É tudo uma coisa só, com 12 peças diferentes. Exatamente. Então, eu vou mostrar. Nossa casa, por exemplo, foi literalmente projetada como um espaço criativo para realizar trabalhos incríveis. Então, nós sabemos o poder de estarmos no ambiente certo. Fortunas foram feitas nessa casa. Ela foi projetada especificamente para fazer isso acontecer. E é muito revigorante. Nós a mantemos porque ela faz parte da nossa estratégia de juventude, porque nós temos plantas e água e todas as coisas que amamos. E todas as coisas das outras categorias, o amor é outra categoria que pode ser incrivelmente favorável ou prejudicial à sua carreira ou à sua vida financeira, dependendo de... Basta pensar um pouco. Vou dar um exemplo. Se você teve uma discussão com seu esposo ou esposa e vai ao trabalho, você não vai estar em condições de dar o melhor de si. Concordo, isso. Ou se tem alguma coisa acontecendo com seus filhos, você não vai. Eles todos são parte de quem você é. Exatamente. Eles são parte integrante de você mesmo. Então, quando você se conecta com essas outras categorias algumas que você nem parou para pensar antes, podem impulsionar sua carreira e sua vida financeira como você nem imagina. Verdade. O que você acabou de dizer, Missy, é muito verdadeiro. Para vocês que estão nos assistindo, eu gostaria que vocês tomassem nota de um ponto muito importante aqui. Se você tem um emprego, você quer focar e ir fundo numa única categoria. Se você for, por exemplo, um cineasta, você não quer de repente dizer, sabe de uma coisa, acho que quero aprender publicidade, ou talvez eu deva aprender a programar. Não, você se aprofunda na criação de filmes, porque é um sentimento muito profundo, você se torna o melhor cineasta que existe, e é isso que faz sua carreira crescer. Da mesma forma, se você for programador, você não quer mudar de repente e se torna designer gráfico, você se aprofunda em programação e se torna um dos mestres desse campo em particular. Mas a vida não é assim. O propósito da vida não é se aprofundar numa única categoria. John e Missy destacaram 12 categorias distintas, e viver se trata de encontrar um equilíbrio nessas 12 categorias. Se você não tem um equilíbrio nessas 12 categorias, basta uma fora desse equilíbrio para sua vida poder perder o rumo. Verdade. Ou seja, se você não estiver no controle dos seus estados emocionais, tudo estará perdido. Já era. É isso se você mesmo. não tiver o caráter certo, você vai acabar passando... Momentos difíceis. Isso, e tornar a vida das outras pessoas mais isso difícil. aí. Se você não tiver um relacionamento
relacionamento amoroso saudável, isso vai prejudicar todo o resto, certo? Mas as pessoas não entendem isso. Então elas acreditam obsessivamente nessa droga de sistema educacional que diz que a vida se resume a quanto dinheiro você tem e ao título que você possui na sua carreira. Essa é uma ideia-chave que eu gostaria que vocês tomassem nota. Então, John e Missy, existe uma crença de que é impossível ter tudo, certo? Na verdade, tem um ditado que diz que não se pode ter tudo na vida. Qual é a sua opinião a respeito? Isso não acontece com muita frequência. Então é por isso que as pessoas acreditam que é impossível. Mas é completamente possível. Nós chamamos de viver uma vida que observa as 12 categorias da vida. É isso. Prestando atenção em cada uma dessas áreas e se comprometendo por completo a alcançar a excelência em todas elas. Então, eu acredito que seja importante, já que vamos conversar sobre ter tudo, definir esse termo tudo, porque ele pode significar coisas diferentes para as pessoas. Para nós, ter tudo significa ter uma vida extraordinária que funciona num patamar elevado em todas as áreas importantes. Nada é deixado de lado ou deixado ao acaso ou excluído. Porque, como nós temos dito aqui, você pode ter tudo funcionando muito bem, menos sua saúde e seu preparo físico. Então, o que você tem? Ou tudo pode estar funcionando, mas você está prestes a se divorciar porque não conseguiu prestar atenção naquela categoria específica. Sua vida inteira está em pedaços. Só basta uma coisa para te derrubar completamente. Portanto, é absolutamente possível ter tudo, mas é preciso uma quantidade tremenda de atenção. E é preciso... Disciplinar a sua atenção, eu diria. É exatamente isso. É preciso esclarecer o que ter tudo isso significa para você. Nossos 20 anos de vasta pesquisa e experiência em todas as 12 categorias nos mostrou sem sombra de dúvidas que, sem um ideal de vida claro, eu diria que sem esse ideal concreto de como você quer que seu futuro seja, uma vida extraordinária seria impossível. Um ideal de vida faz com que isso se materialize mais rápido. Não torne as coisas somente mais fáceis. Seu ideal de vida é o pré-requisito absolutamente imprescindível e essencial para criar uma vida extraordinária, porque você não pode ter tudo a menos que você saiba o que é que você quer. E o que se quer vai ser diferente para cada pessoa. Você precisa assumir a responsabilidade de pensar sobre isso sozinho. Mas depois que fizer isso, quando você já tiver uma ideia clara do que quer, uma coisa muito interessante vai acontecer. É tipo aquela minha foto dos 29 aos 49, Vishen. Eu nunca tracei uma meta de querer estar melhor fisicamente aos 50 do que eu estava aos 20. Nunca estabeleci uma meta. Eu nunca tive uma estratégia para fazer isso acontecer. O que eu tinha era um ideal claro. Aquele era o meu norte. Então, eu só automaticamente fiz escolhas e agi de maneira consistente com aquele ideal. Compartilhe sua visão, porque eu acho que é importante. A sua visão era de que você é um atleta e que seria um atleta para sempre, enquanto ele estiver vivo. Eu sou um atleta forte e musculoso e serei isso para o resto da vida. Era isso que essa imagem significava para mim. E ela era a minha convicção. E essa convicção, suas convicções controlam seus comportamentos. E pronto. Eu adoro essa afirmação. Ao longo dos anos, as coisas simplesmente aconteceram. Por conta daquela visão clara que eu estava comprometido a alcançar. Não foi preciso toda essa motivação em direção aos meus objetivos a toda hora. Isso só se tornou parte de quem eu era, se tornou a minha visão. E é Muito isso poderoso. que o Lifebook pode fazer por você em todos os aspectos da sua vida. Eu quero falar agora sobre 4 princípios. O primeiro deles, Missy, é algo que você já mencionou, que é saber quem você é. Vamos explorar isso. Muitas pessoas começam o Lifebook sem saber exatamente o que elas querem. E a primeira coisa para descobrir o que você quer é descobrir quem você é. Então, um dos primeiros passos no processo de delinear seu ideal é descobrir quem você é. Assim você vai saber o que você quer. Porque se você consegue descobrir isso e em seguida você descobre quem você é de verdade e o que você quer, provém dessa descoberta, você vai precisar refletir e confiar sempre na sua própria intuição. Porque essa é a parte, esse é o mecanismo que faz funcionar. Quando você sabe quem você é, você pode começar a confiar nessa intuição e então você guiará a si mesmo. E esse é um bom modo de alcançar seu ideal. Nós descobrimos que a maioria das pessoas não tem nenhuma ideia clara de quem são, do que querem e de sua própria identidade. Elas simplesmente flutuam de uma situação a outra. Elas reagem à vida em vez de dirigirem seu próprio navio. Entende o que eu estou querendo dizer, Vishen? Elas não têm nenhuma noção de que podem controlar suas próprias vidas.
de que são elas quem tomam as decisões no centro de suas próprias existências. Pelo contrário, essas pessoas reagem à vida e flutuam por ela como um pedaço de madeira à mercê das correntezas da vida. Então, uma das coisas que realmente fazemos é ajudar as pessoas a entenderem mais profundamente quem elas são, qual é o propósito das suas vidas, por que elas estão aqui e o que elas querem. E esse é um processo extremamente poderoso. Bastam algumas perguntas para você se abrir completamente. É uma autodescoberta enorme. Muitas pessoas nunca perguntaram em que eu acredito de verdade nessa categoria específica. No que é que eu realmente acredito? Escreva. E as crenças que elas têm e nem se dão conta estão controlando os comportamentos delas. É por isso que isso é de extrema importância. Todas essas respostas estão dentro de cada um de nós e elas são próprias e únicas a cada um de nós. É por isso que cada um de nós deve se encontrar para que possamos guiar a nós mesmos. É esse o despertar que está acontecendo e que precisa continuar a acontecer. Por isso que nós queremos alcançar 1 milhão de pessoas com o Lifebook. Eu estou muito feliz que vocês estejam fazendo isso. Os seres humanos, eu acho, têm um desejo enorme de querer se enquadrar. É um desejo evolucionário de fazer parte de uma tribo. Mas o perigo desse desejo é que nós ficamos sobrecarregados pela cultura, pela mídia, por ideias religiosas e assim, a maioria das pessoas não está vivendo a verdadeira vida. Exato. Elas estão vivendo a vida que esperam delas, dentro daquela comunidade ou daquela cultura, ou daquela moldura na qual foram enquadradas. Por essa razão, quando você analisa as estatísticas hoje, de acordo com uma pesquisa da Gallup, 85% das pessoas não gostam dos seus trabalhos. Isso acontece porque a maioria de nós é pré-condicionada. O que eu gosto e aprecio no Lifebook é que você não está apenas fazendo as pessoas anotarem seus objetivos. Dentro de cada categoria, você vai se aprofundar nas suas crenças sobre saúde, suas crenças sobre emoções, sobre caráter. Você vai se aprofundar no seu ideal. Primeiro sua crença, depois seu ideal. Sua estratégia, seu porquê. Por que você quer essa ajuda, certo? E isso faz parte do exercício. Aqueles de vocês que participarem do programa, isso vai fazer parte da estrutura de pensamento que você vai experimentar. Ao abordarem profundamente esses 4 aspectos, vocês vão ajudar a desprogramar as pessoas da vasta programação cultural que está nos controlando. Muito bonita. Essas pessoas que estão sendo levadas pela correnteza da vida. Nós ajudaremos as pessoas a entrarem em contato com sua própria natureza interior, suas verdadeiras aspirações. E isso é muito importante. Você tem razão, tudo isso pode se perder na sociedade atual. Então, o primeiro princípio é entender quem você é. Já o segundo princípio tem a ver com motivação ou a falta dela. O que nós descobrimos no Lifebook é que ter propósito é muito mais importante do que ter motivação. Um propósito profundo que te impulsiona. Seu propósito é o que vai determinar se você vai ou não alcançar seu ideal em qualquer uma das categorias da vida. Por exemplo, Vishen, todos sabem o que devem fazer para entrar em forma, começar a se alimentar bem e se exercitar. É assim que se faz. Mas todos nós temos dificuldade com isso. Por quê? Não é o como, mas o porquê. Tem essa grande citação: cuide do porquê e o como vai cuidar de si mesmo. Uma das coisas a qual dedicamos muito tempo no Lifebook é que, depois que você definir aquilo que quer, nós queremos que você desenvolva um propósito interior forte para aquilo que você quer alcançar na sua vida. E também perceber o que você vai perder caso não concretize esse ideal. E o propósito significa que você move a si mesmo, certo? Exato. É intrínseco e não extrínseco. É o termo perfeito. Isso mesmo. Exatamente. E você não precisa de motivação. A motivação vem de dentro. Você impulsiona a si mesmo. O que vocês estão dizendo me lembra de uma citação de Michael Beckwith. Talvez vocês já tenham me ouvido falar desse livro antes. Michael Beckwith disse que motivação é bobagem. Como você está sendo impulsionado por um propósito interior, você não precisa de motivação. E ele diz ainda que você pode precisar ser compelido a alcançar seu objetivo. Isso geralmente acontece quando esse objetivo não é o seu. É isso aí. Isso. Você só está buscando cegamente o objetivo de outra pessoa. É como você acabou de dizer, você está sendo compelido. Como ele disse, você pode ser compelido ou você pode ser impulsionado pelo seu ideal. E quando você se aprofunda dentro de si e encontra esse ideal, e esse ideal te impulsiona, quando isso acontece, você não precisa de motivação. É isso mesmo. E quando você entende que você inicia esse processo e adquire esse ideal, o processo todo se acelera. Você é impulsionado a ir cada vez mais longe, as coisas vão mudar, você vai agir de acordo com esse ideal, uma vez que você o tem. Muito bem colocado. Essa é uma ideia muito interessante. A motivação é necessária quando você está correndo atrás dos objetivos de outra pessoa. Vamos passar agora para o terceiro princípio, a estrutura para a tomada de decisões.
Uma das coisas mais importantes que uma visão clara de vida te dá é uma estrutura para a tomada de decisões. Ou seja, se você sabe exatamente aonde você quer chegar, todas as escolhas e ações que você tomar serão consistentes com essa direção, com esse seu norte. Nos dias de hoje, quando temos tantas distrações, podemos perambular por esse caminho, por aquele caminho, podemos aceitar uma proposta de alguém e acabar nos afastando de onde queríamos chegar. Ter esse norte, esse ideal de vida, faz com que você alinhe todas as suas escolhas e ações de um modo que agrega e, basicamente, tudo flui como um rio numa mesma direção. Isso cria um poder que não dá para ter de nenhuma outra forma. É verdade. Eu acho que, novamente, descobrir quem você é e saber o que você quer. Quando você descobre quem você é, você pode passar por esse processo de descobrir o propósito e o ideal para cada uma dessas peças e você ganha o lindo privilégio de começar a confiar na sua própria intuição. Essa estrutura de tomada de decisões são todas as palavras que você escreveu, que você tirou de dentro de você mesmo para criar a vida que você quer viver. O exemplo perfeito no nosso relacionamento amoroso, meu ideal é que seja uma união bela, incrível e sagrada. Então, se ao longo do dia eu estou um pouco ranzinza, eu não. Meu ideal é grande. Meu ideal é um momento, uma relação bela e sagrada. Então, eu não vou me permitir fazer algo que reforce meu comportamento naquele momento. Eu não vou descontar no John se eu estiver chateado ou algo do tipo, porque eu tenho aquela visão me impulsionando. Então, literalmente, isso se manifesta não nas suas ações cotidianas apenas. É isso que me impulsiona. Você se torna capaz de desistir de ter aquela pequena explosão emocional que de outra forma você teria, porque você tem uma visão mais forte, um propósito mais forte. Muito bem colocado. Assim, suas ações cotidianas começam a mudar. Certo. Eles começam a se alinhar com uma visão Você e passa a propósito. ser impulsionado Isso acontece por em essa todas as visão. categorias da sua vida. Bom, era aquilo que eu estava falando sobre a minha foto aos 29 e aos 49. E assim, as suas decisões e ações cotidianas começam a se alinhar com o seu ideal e você passa a fazer isso quase que de maneira automática. E o último princípio é o princípio da contradição. Muita gente que não tem um ideal de vida muito claro tende a estabelecer objetivos que são literalmente contraditórios Ou que entre podem si. ser. Ou que podem ser contraditórios em vez de estarem alinhados. Se você tem um ideal de vida, seu modo de estabelecimento de metas é completamente diferente porque todos os seus objetivos fluem como um rio na mesma direção. Eles são todos consistentes, todos vão na mesma direção. Se você não possui isso, por exemplo, você tem uma meta enorme que quer estabelecer para sua carreira. Você quer fazer isso, quer começar uma nova startup ou outro grande objetivo para sua carreira. Isso vai te tomar muitas horas por semana e você vai estabelecer essa meta. Percorre esse caminho e estabelece um objetivo para o seu relacionamento. Quer ter o melhor relacionamento de todos. Mas isso também vai tomar seu tempo, né? Um objetivo de saúde ou boa forma vai precisar de um pouco do seu tempo e energia. Tudo isso, se você não refletiu sobre a vida única que está tentando criar, o objetivo de carreira pode prejudicar bastante o seu relacionamento. Ou seu objetivo de saúde e de preparo físico pode prejudicar a sua carreira. Então, basicamente, ter um ideal de vida claro garante consistência em vez de contradição nos seus ideais. Foi isso que descobrimos. Isso, como você mencionou antes, você pode ter tudo. Eu quero que vocês se façam uma pergunta brutalmente honesta, porque eu tive que me fazer essa pergunta várias e várias vezes quando eu fiz o Lifebook, certo? Existem áreas da sua vida que você esteja sacrificando agora? Ou seja, você é uma pessoa que está trabalhando duro, que é bem-sucedido na sua carreira, mas sente que as coisas não estão indo muito bem com os seus filhos, ou com seu esposo ou esposa, ou que seus relacionamentos estão sofrendo? Ou você é aquela pessoa com um corpo incrível, mas você está sem dinheiro? Ou você é uma pessoa que tem um bom número na sua conta bancária, mas se sente sozinho porque você não tem os objetivos certos para a conexão social? Muitos de nós caem nessas armadilhas. Mas quando você começa a refletir de uma maneira holística e criando uma visão de vida completa, você entende que as coisas não precisam ser assim. Toda essa ideia de que você não pode ter tudo é um mito. É sim. É isso mesmo. Mas é preciso trabalhar, é preciso ter foco e é preciso ter preciso ter dedicação. disciplina. Mas é absolutamente possível. E eu gostaria de só explicar o resultado final, porque esse resultado é algo que a maioria das pessoas nunca experimentou. Tem uma citação do Oliver Wendell Holmes que é linda, a qual a Missy e eu temos vivido nossas vidas nos últimos 15 anos. Ele disse: "Eu não dava a mínima para a simplicidade nesse lado da complexidade,
mas eu daria a minha vida pela simplicidade do outro lado da complexidade. Eu vou falar o que significa. Ótimo, porque eu já ia dizer que eu não faço a mínima ideia do que isso significa. Mas significa o seguinte: Eu também demorei a quando entender. você dedica tempo e esforço para destrinchar a complexidade da sua vida, para organizar seus sistemas e processos para sua saúde e forma física, de modo que sabemos o que funciona, os tipos de treino, como a sua dieta deve ser. Você já organizou tudo isso. Foi necessário alguma energia, mas agora tudo funciona. Trabalhou duro no seu relacionamento amoroso. Não precisa dedicar tanta energia ao relacionamento todos os dias. Tem sua carreira e sua vida financeira na frequência correta. Você trabalhou duro em si mesmo, no seu caráter, suas emoções. Trabalhou na complexidade. Chegou num ponto onde tudo isso assume uma qualidade automática e não requer uma quantidade imensa de energia a cada segundo do dia. E você pode começar a aproveitar uma vida que é grande, bonita e bem-sucedida. E simples. E que também é simples. E um exemplo, o nosso amigo Richard Branson. Esse é um cara que tem 150 empresas. E mesmo assim ele tira algum tempo para passar com a gente em Necker Island, tomar champanhe. Ele trabalha na complexidade até um ponto onde ele tem uma vida relativamente simples, mas é uma vida incrível do outro lado dessa complexidade. Esse é o santo graal para uma vida de um ser humano nesse planeta. Uau, Ter que uma ideia vida, poderosa. Não é bonito isso? Ter uma vida que te preenche, que traz grandeza, empolgação. Essa é a jornada do herói. É isso, é a jornada do herói. A jornada do herói. E é nisso que temos trabalhado nos últimos anos, e é nesse sentido que ajudamos pessoas. Obrigado por compartilharem tudo isso. Nós queremos que o Lifebook alcance 1 milhão de pessoas. Nós já conseguimos 5 mil, faltam mais 995 mil. Já estamos a caminho. Certo. E essa é a primeira vez que nós abrimos oficialmente o programa para o público. Para o público em geral. Então, você vai aprender sobre o programa no final desta Masterclass, onde vamos aprofundar mais esse assunto. Agora, que tal a gente te dar uma amostra? Nós vamos te conduzir por uma experiência de criar um projeto para a sua vida que vai durar cerca de 10 minutos, certo, John? Perfeito. Alguns de vocês já podem estar super entusiasmados e já querendo se inscrever. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar um botão onde pode se inscrever e tudo está explicado lá. Aqueles que já estão prontos para a experiência meditativa, vamos começar. Apenas relaxe agora. Inspire profundamente. Segure a respiração. E ao expirar, deixe toda a tensão sair do seu corpo. Apenas sinta como a música está te relaxando agora. Este é um exercício prazeroso e fácil. Inspire profundamente mais uma vez. Segure a respiração. E ao expirar, se desapegue de qualquer distração ou preocupações ou anseios. Você está se sentindo profundamente relaxado. Você vai permitir que o seu futuro venha até você, e você vai permitir que a sua mente se integre a ele e o compreenda. São 5 anos no futuro, e você trabalhou muito em você mesmo e criou uma vida verdadeiramente extraordinária. Você está saudável e forte. Você está empoderado e confiante. Você tem uma autoestima mais saudável do que já teve antes. Suas novas amizades elevaram sua vida para um novo patamar. Seus novos amigos te inspiram e te levam adiante. Você parece atrair boas pessoas até você, quase como se tivesse uma propriedade magnética. Você elevou sua carreira para um novo patamar. Pare um momento e seja grato pela carreira dos seus sonhos. Num certo momento, ela parecia estar fora de alcance, mas finalmente a abundância financeira começou a fluir. Você tem o relacionamento amoroso que você sempre sonhou. Pare um instante e sinta como você está agradecido pelo seu relacionamento amoroso, apaixonado, empolgante e maravilhoso. Você tem tudo agora. Consegue acreditar nisso? Seu coração está tão cheio que parece que ele vai explodir. E agora, gentilmente,
Ainda conectado a todas essas emoções calorosas, positivas, você vai guardar o que está sentindo. Então, se seus olhos estiverem fechados, deixe-os abrir tranquilamente agora. Mas continue guardando seu futuro na sua mente, sentir a força que ele possui, sentir a emoção que ele te causa. Pare alguns instantes agora para responder as seguintes perguntas. Qual é o seu novo nível de saúde e de preparo físico? Você está na melhor forma da sua vida? Você está no seu peso ideal? Pare um instante agora para descrever seu novo nível de saúde e de preparo físico. Descreva agora seu relacionamento amoroso ideal. Como ele parece para você fisicamente, emocionalmente, sexualmente, espiritualmente. Descreva agora a vida amorosa dos seus sonhos. Você tem aquela carreira que você sempre sonhou. Como ela é? No que você está trabalhando? Que tipos de habilidades e talentos e competências você adquiriu? Quanto dinheiro você está ganhando? Pare por alguns instantes para descrever a carreira dos sonhos que você vive diariamente. Como é a sua casa dos sonhos? Onde você está morando agora? Em que tipo de casa você está morando? Como ela é? Pare um instante e descreva a casa dos sonhos onde está morando agora. De que tipo de experiências você está tendo na sua nova vida? Você está viajando mais que costumava? Você tem muita animação e aventura na sua vida agora? Pare por uns instantes para descrever as experiências maravilhosas que você está criando para si mesmo continuamente.
Esta é sua nova vida. Seu novo nível de saúde e de condicionamento físico. Seu relacionamento gratificante com seu parceiro ou parceira. A carreira dos seus sonhos. Sua vida financeira bem-sucedida. A qualidade das coisas e experiências que você está desfrutando na vida. Você sabe exatamente quem você é. Você sabe exatamente o que quer para a sua vida e você não perde tempo ou energia em outras coisas. Obrigado, John. Essa foi uma linda experiência. Obrigado, Vichy. Há muitas pessoas aqui que querem saber mais sobre como podem se inscrever no programa Lifebook Online, correto? Este é, repito, o programa com um preço especial. Ao se inscrever no Lifebook Online, ao completar o programa, depois de você ter assistido os vídeos, depois de você ter completado o seu Lifebook, você tem a opção de receber essa quantia de volta, se você precisa de verdade desse dinheiro ou se não puder pagar. Nosso objetivo é que 1 milhão de pessoas participem do Lifebook, e nós não queremos que o dinheiro seja uma razão para as pessoas não participarem. Queremos que elas possam realmente começar a criar uma vida excepcional. A gente sabe que, quanto mais pessoas tiverem um Lifebook, mais pessoas vão saber sobre isso. Então, John, vamos dar a eles uma ideia de como esse programa vai ser. Primeiro, nós sabemos que serão 6 semanas. O que vai acontecer durante essas 6 semanas? Nessas 6 semanas, nós vamos guiar você por uma imersão profunda nas 12 categorias da sua vida. Serão basicamente vídeos longos e interativos. Durante cada um desses vídeos, para cada categoria que exploramos, nós fazemos as mesmas 4 perguntas. Essas são perguntas simples, mas profundas. As respostas a essas perguntas serão o seu Lifebook. Quero que pensem numa categoria agora, como saúde, forma física, relacionamento, vida financeira. As 4 perguntas são: a primeira pergunta, quais são as crenças mais profundas que tenho nessa área da minha vida e que controlam meu comportamento? Essa é muito importante. Ela é muito importante e nós guiaremos vocês através do processo de identificar suas crenças. Muitas delas são crenças que te desencorajam, crenças velhas que você não precisa mais e que você pode querer se livrar para substituí-las por crenças novas e revigorantes. E outras crenças serão sólidas. O importante é que, ao final desse processo, você vai entender profundamente quais crenças têm motivado o seu comportamento nessas 12 categorias da vida. A segunda pergunta que te faremos é: o que exatamente você quer para essa área da sua vida? É isso que se chama de seu ideal. E é surpreendente poder esclarecer seu ideal para cada área importante da sua vida. Pergunta número 3. Por que você quer isso? Qual é o propósito por trás do meu ideal? E como o Vishen disse, isso será o seu combustível interior que vai te impulsionar a conquistar suas aspirações. E por fim, a última pergunta é super simples. Se essa é minha visão, o que eu preciso fazer para alcançá-la? Qual é a minha estratégia? E te ajudaremos a refletir sobre estratégias nas áreas mais importantes da sua vida. Então, a premissa, no que eu acredito, ideal, o que eu quero, propósito, por que eu quero isso, e estratégia, o que eu preciso para alcançar. Por todas essas 12 categorias da sua vida, o Lifebook é um processo guiado por todos esses diferentes aspectos. E ao longo do Lifebook Online, o Lifebook presencial dura 4 dias, certo? Então vocês passam por o quê? 3 categorias por dia? Já o Lifebook Online é estruturado de uma maneira um pouco diferente. São 6 semanas. E vocês vão ver 2 categorias por semana. 2 categorias por semana com orientação da Miss, minha e a sua, Vishen. Nós simplesmente adoramos estar à frente dessas aulas. Vocês são incríveis. E é tão generoso da parte de vocês gravarem essas aulas. Essa é uma ótima oportunidade de nos comunicarmos com as pessoas cujas vidas estão se transformando através desse processo. E isso nos dá uma satisfação enorme. Em relação ao conteúdo da semana, semanalmente as pessoas dedicarão 90 minutos. 2 vezes para 2 categorias, então serão 3 horas por semana. Então, quanto tempo de aulas pré-gravadas? Uma hora e meia, dependendo de quão interessante a nossa chamada estiver. Então serão cerca de 4 horas por semana. Sim. Então tem um aspecto temporal. E tem também o tempo de escrita deles. Certo. Então eu posso dizer que o total... Me corrija se eu estiver errado, querida. Eu acho que o tempo total que a cada semana as pessoas vão precisar, em média, será 5 a 6 horas. Sim, eu diria no mínimo de 4 a 5 horas. De 4 a 5 horas por semana durante 6 semanas. Mas o que é mais valioso? É a coisa mais importante. Isso mesmo. Sim, isso mesmo. E a propósito, pessoal, isso é muito importante.
Talvez alguns de vocês possam estar pensando, 5 horas por semana, eu não tenho tempo para isso. Bom, encontre tempo. Descubra o que você pode sacrificar ao longo dessas 6 semanas. Porque esta é uma coisa muito importante. O que você vai aprender aqui vai acelerar todas as outras coisas. Verdade. Você deve dedicar 2 horas, como a maioria dos funcionários da Mind Valley, 2 horas por semana para se exercitar, certo? Se for necessário, sacrifique 1 hora de exercício. O que vai acontecer é que, ao longo do Lifebook, depois dessas 6 semanas, tudo vai se acelerar. Com toda a certeza, sua rotina de exercícios, os resultados que você vai receber dos seus exercícios vão se Verdade. acelerar, porque você vai transformar Sim. fundamentalmente suas crenças sobre saúde, sobre relacionamentos, sobre como criar seus filhos. Então, quando eu fiz esse programa, eu passei um tempo longe dos meus filhos para poder me aprofundar mais. Mas, sem dúvida, eu sou hoje um pai muito melhor, porque ao contrário de muitos mais, eu tenho meu Lifebook com meus ideais de como ser pai, com minhas premissas para como criar meus filhos, minha estratégia para como criar Você meus vai se filhos. tornar um pai muito melhor. Isso, então, você Sim. vai estar fazendo um sacrifício no curto prazo para ter uma vida excepcional pelo resto da sua vida. Pessoal, sem desculpas. É ridículo que alguém pense que isso é algo que eles tenham que... Olha, quanto tempo as pessoas desperdiçam em média nas redes sociais? É só cortar Corte isso o por Netflix. 6 semanas. Corte o Exatamente. Netflix. Deixa eu te mostrar alguns dados sobre como isso é importante. Hoje, na Mind Valley, todo mundo que entra para Mind Valley, todo mundo mesmo, eles tiram 3 ou 4 dias de folga. Nós mandamos essas pessoas para um retiro nas montanhas. Tem um retiro acontecendo neste fim de semana, Incrível. com 30 novos Exatamente. funcionários. E eles fazem os seus próprios lifebooks, certo? Nós Incrível. conduzimos nossos funcionários por esse processo. Mas por quê? Por que fazemos isso? Porque a gente descobriu que, depois que nossos funcionários fazem o Lifebook, eles se tornam muito melhores no que eles fazem. Porque, bom, o que acontece é que alguns deles podem descobrir que os ideais que eles têm não batem com sua carreira. E é ótimo, eles vão embora. É um número pequeno, mas é ótimo. Não tem mais pessoas desmotivadas na empresa. E as outras pessoas entendem, de repente, como podem escolher os projetos certos, escolher a melhor educação, elas constroem seus próprios ideais e se tornam pessoas extremamente produtivas. Eu vim pra gravação hoje e disse, cadê todo mundo? Estão fazendo o Lifebook na floresta. Nosso escritório está John um e terço eu vazio fazemos hoje. o Lifebook a cada 3... a cada Pelo menos a cada 2 anos. 3 anos. Pelo menos a cada 2 anos. Na verdade, eu acho que nós vamos participar dessa próxima versão. Eu acho que nós vamos participar dessa próxima Toda versão vez que nos online. vemos num momento da vida que temos que entender alguma coisa nova, ou Sim. quando estamos nos preparando para começar alguma coisa, nós participamos. Mas dar atenção para a sua vida nunca é demais. Isso mesmo. Então, pessoal, vocês precisam encontrar tempo para isso. Se você chegou até aqui e não está disposto a encontrar tempo para se aprofundar e criar uma visão completa da sua vida, você não sabe o quanto está se prejudicando. Então, veja como é. E eu vou mostrar alguns vídeos para você ter uma ideia de como seria a experiência do Lifebook. Primeiro, é um programa de 6 semanas. E a cada semana você fará 2 categorias. Você pode acessar o Lifebook no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador. O sistema da Mind Valley é acessível em todos os lugares. É um belíssimo sistema de aprendizado, um dos mais sofisticados do mundo. Além disso, uma vez por semana, você vai poder participar de um webinar com John e Missy. Você vai obter todos os detalhes. John e Missy estarão ao vivo, eles estarão lá para responder perguntas e para simplesmente estar lá com vocês de verdade. John e Missy, o que vocês vão falar nessas chamadas ao vivo? Olha, é maravilhoso. Mesmo para responder qualquer pergunta que recebemos, É. você pode fazer qualquer pergunta. Nós recebemos todo tipo, eu não sei dar um exemplo agora. Desafios que as pessoas Sim. estejam enfrentando na vida e que elas gostariam de resolver, qualquer conselho que nós possamos dar, oportunidades que surjam e... É realmente incrível. A cada vez, John e eu geralmente entendemos algo das sobre nós perguntas? mesmos, Elas são sobre as incríveis. questões. Nos fazem perguntas Sim, das sobre nossas perguntas. estratégias pessoais e são uma ótima oportunidade para interagirmos como membros do Lifebook. E se as pessoas estiverem num fuso horário diferente, as chamadas serão gravadas. É isso aí. Então, toda chamada será gravada. O programa tem 6 semanas de duração e ao final dessas 6 semanas, você terá todos os documentos, porque você também vai receber os modelos que você vai utilizar para preencher o seu Lifebook. Você vai ter todos os documentos do seu Lifebook. Você pode imprimir esses modelos, colocá-los num fichário e então você já vai ter o seu Lifebook, que vai se tornar seu bem mais valioso. Toda a informação está disponível aqui embaixo. E enquanto você se inscreve, vamos dar uma olhada nas perguntas mais frequentes.
John, a primeira pergunta é: qual a diferença entre o Lifebook e outros programas de desenvolvimento pessoal? Essa é uma ótima pergunta e existem 3 diferenças enormes entre o Lifebook e qualquer outro programa de desenvolvimento pessoal. A primeira delas é que o Lifebook é totalmente abrangente por natureza, quer dizer, nós abordamos toda a sua vida, não apenas uma ou 2 áreas da sua vida. E isso diferencia da maioria dos outros programas de desenvolvimento pessoal. Em segundo, e esse aspecto é bem interessante, trata-se do caráter personalizável do Lifebook. O Lifebook é um sistema aberto que você preenche com seu próprio material e é completamente personalizado para você. Então, a informação valiosa que você vai obter durante o programa do Lifebook vem de dentro de você e não vai até você. Na maioria dos programas de desenvolvimento pessoal, a informação chega até você e a gente tira de dentro de você. É por isso que adoram o Lifebook. É seu próprio material, no fim das contas. Por que não amariam um programa assim? E a terceira grande diferença tem a ver com o que você fica no final do programa. Você terá um livro de 120 páginas que você escreveu sobre a pessoa que quer se tornar e sobre a vida que você quer viver. Sabe, quantas vezes as pessoas participam de seminários de desenvolvimento pessoal e saem com um caderno cheio de anotações e com boas intenções, e na segunda de manhã voltam à realidade e tudo volta ao jeito que era antes? Com o Lifebook você pode dizer que tem uma ferramenta incrível ao final que você pode melhorar e usar para te guiar em direção à vida que você quer viver de verdade. Quer falar mais alguma coisa, eu querida? só acho que esse aspecto de poder pensar no ideal para a sua vida e o Lifebook ser holístico, ele é muito holístico, porque nós examinamos a fundo todas essas categorias. E tem esse aspecto da autodescoberta, que eu acho que é muito importante. É incrivelmente importante se você quer descobrir o que você quer, porque você precisa descobrir quem você é antes de descobrir o que você quer. É uma jornada profunda de autodescoberta. Sim. Tudo se integra para formar um único ideal para a sua vida que você pode começar a construir passo a passo, Sim. dia após dia. A segunda pergunta é: quais são as idades apropriadas para o Lifebook? É possível ser velho demais ou novo demais para o Lifebook? É possível ser novo demais para o Lifebook, então a gente achou que a idade ideal talvez seja o último ano do ensino médio. Já tivemos pessoas mais novas, mas eu diria que essa seria a idade ideal. Eu diria que concorda? depende da pessoa, mas entre 16 e 18 anos são idades boas para começar. Alguém maduro de 16 anos. Velho demais, já nos fizeram muito essa pergunta e nós já vimos pessoas de 70, Nunca é tarde pessoas aos demais. 70, pessoas de 80. Nunca é tarde demais para decidir como serão os próximos X anos da sua vida. Então, eu não acho que tenha um Eu limite também diria máximo. que não existe um limite mínimo, porque nós ensinamos os nossos filhos sobre o Lifebook desde o começo. Então, eles não necessariamente precisam Do programa participar em do si. programa em si. Mas se você for um pai ou uma mãe e tiver filhos pequenos, você vai pode com ensiná-los. certeza começar a ensiná-los alguns desses faz todo princípios. sentido. Agora, é possível participar do programa com um parceiro ou Se parceira você ou é melhor for sem? casado, você tem que fazer isso com a sua parceira. Quer dizer, não precisa Tem duas necessariamente... linhas de raciocínio aqui, eu acho. Uma é que, teoricamente, sim, você deve participar com seu parceiro, porque nós já vimos, e você pode falar sobre as diferenças de ideais de vida num relacionamento, e é aí que as coisas podem se complicar. É isso que te atrapalha. Isso é muito importante. Na verdade, são só as diferenças de ideais de vida. O que a gente descobriu foi que 90% dos problemas que um casal pode ter no casamento são diferenças em mais de uma dessas categorias. Ele gasta, ela economiza. Ele gosta de disciplinar os filhos, ela é mais complacente. É isso que atrapalha os relacionamentos. O Lifebook oferece uma plataforma para vocês darem início a todas essas discussões e chegarem a um meio termo É em algo cada área das suas profundo vidas. para casais. É muito bom É para sim, casais. mas... Eu fiz com a minha Sim, é esposa. incrível. 8 anos atrás, certo? Certo. Mas se você é uma pessoa casada ou tem um parceiro que não se interessa por desenvolvimento pessoal, eu recomendo participar mesmo assim. E talvez tentar descrever ou explicar para ele ou para ela que você vai participar porque é muito profundo. Isso vai repercutir no seu relacionamento, mesmo que o seu parceiro não participe. Concordo. Plenamente. Porque uma pessoa pode elevar o relacionamento e a outra pode alcançar, mas mesmo assim, é melhor participar como casal, se for casado, se puder. É necessário algum software especial para participar desse processo? Porque vocês vão entregar modelos que as pessoas vão usar para construir os próprios Lifebooks. Como funciona? Olha, eu não faço ideia como funciona. É que eu não sei mesmo. Eu acho que a gente vai ter que inventar tudo. Eu acho que ainda não está A gente pronto. vai ter que descobrir. Como um simples engenheiro da computação?
Deixa eu explicar como funciona. Ai, Você meu vai receber Deus. um modelo que você pode abrir no Microsoft Word ou no Apple Pages no seu computador. A maioria das pessoas deve ter um ou outro desses computadores. Você vai preencher esse modelo com figuras também. Tem uma pasta com imagens que você vai receber como um arquivo zip. É super fácil. Você vai usar sua impressora e vai imprimir esses modelos. Então, você vai anexar esses modelos ao seu fichário de couro. É um processo muito simples. Não tem problema, você é um artista. Nós não esperamos que você seja um nerd. Vamos precisar fazer um baita software de publicação. E assim chegamos ao final da nossa Masterclass de hoje, com John e Missy Butcher. Mal posso esperar para ver vocês no Lifebook. Lembre-se de que a próxima aula começa em breve. Todas as informações sobre as datas podem ser encontradas abaixo. Essa vai ser uma experiência verdadeiramente incrível. Alguns de vocês podem estar viajando, talvez na segunda ou na quarta semana. Vocês sabem que a semana de vocês será cheia. Não tem problema pular essa semana e fazê-la no final, certo? Não vai atrapalhar todo o processo. Mas é melhor se inscrever agora do que esperar um ano inteiro. E vocês vão poder contar sempre com as gravações desses vídeos. Então, eu recomendo muito que vocês façam o Lifebook, porque eu fiz esse processo com a minha família. Eu faço esse processo com todo mundo que trabalha na Mind Valley, e eu acredito que esse seja um dos processos fundamentais que todo mundo que se interessa por desenvolvimento pessoal deve fazer. Porque se você não sabe quem você quer ser, se você não sabe que tipo de vida você quer, se você não sabe como a sua vida é em todas as 12 categorias, há uma grande possibilidade de que você não está vivendo todo o seu potencial. E não esteja vivendo de forma verdadeira. John, Missy, alguma consideração final? Bom, eu só gostaria de te agradecer, Vishen, por nos ajudar a levar isso para o mundo. Nossa missão é que 1 milhão de pessoas tenham seu Lifebook e nós estamos falando sério e é por isso que estamos fazendo essa oferta. Nós removemos todos os aspectos financeiros complicados com esse objetivo. Então a única coisa que falta é o seu compromisso de fazer esse programa. O que você precisa trazer é seu compromisso porque nossa missão é que 1 milhão de pessoas tenham um próprio Lifebook. É isso que queremos. Acreditamos que isso vai mudar o mundo. 1 milhão de pessoas direcionando a atenção para as próprias vidas e sendo responsáveis. Isso É mesmo. disso que o mundo Isso está mesmo. precisando. Pessoas que tomam a iniciativa e que confiam nos seus próprios instintos, no seu próprio ser. É disso que nós E sabem quem precisamos. elas É são o que e pra onde vai, estão indo. sim. Elas que vão poder Exato. ajudar outras pessoas. Por isso Eu é adorei que isso precisamos que você fazer acabou de agora. dizer, Missy. Pessoas que Exatamente. tomam a iniciativa e que confiam nos seus próprios instintos. Abraham Lincoln disse, antes de cortar uma árvore, a primeira coisa que você precisa fazer Sim. é afiar o machado, certo? E isso significa que a primeira coisa que você tem que fazer é se planejar. A maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas inicia uma carreira sem nenhum Sim. plano de onde querem chegar. Elas se casam sem nenhum plano, verdade. se tornam pais sem nenhum plano, ou entram para uma academia sem nenhum plano de onde querem levar sua saúde. Esse é o isso problema com o mundo hoje. Sem nenhum plano, as pessoas são seduzidas por besteira, pelo próximo esquema de enriquecimento fácil, verdade. ou pela próxima moda passageira em exercícios físicos. Isso E essa é a pior maneira de viver a vida. Mas é assim que a maioria das pessoas vivem, certo? Aqueles que estão pensando que estão muito ocupados, essa é a desculpa mais estúpida. Me desculpe, mas essa é uma desculpa estúpida. Porque é como se você estivesse tentando cortar aquela árvore do mesmo jeito, com um machado cego. Então, a primeira coisa que você deve fazer é afiar esse machado. E é disso que o Lifebook se trata. Belíssimo. Ainda hoje, durante a gravação desta Masterclass, eu tenho um compromisso comigo mesmo, em que toda semana eu examino um certo capítulo do meu Lifebook e eu o aperfeiçoo e reflito sobre ele. E me certifico de que eu estou vivendo de um modo que condiz com o meu Lifebook. Mal posso esperar para ver vocês nesse programa. Toda a informação está abaixo deste vídeo. E este será o começo de um ano incrível e de uma vida incrível para todos vocês. Obrigado, John e Missy. Obrigada, Muito Vishen. obrigado, Vishen. E caso você ainda não tenha certeza, eu gostaria de te mostrar esses vídeos de outros participantes do Lifebook que tiveram mudanças nas vidas deles por conta disso. I gotta tell you, when I went through Lifebook, it was the absolute best decision I could have ever made. Lifebook makes you look deeply in each category of your life. There are areas that I've never focused on. I've never gone through a program that allowed me the space, the opportunity, the content, and the direction to so thoroughly orchestrate and navigate my future. The clarity that Lifebook has given me is to be able to live all those different areas in balance, which overall helps me to achieve my vision and what I want in life. There's no way I could have just sat down and done this myself, but to have it all systematized for me, spelled out in videos and workbooks, and ultimately designed
into this beautiful, powerful book for my life book. It is life-changing. I think the biggest outtake for me is the importance of planning your life in general. It's about deep reflection and really gaining that clarity in each and every single category. I didn't think that it was possible to be successful in all 12 areas of your life. Now, when I see them able to do everything really well, it just totally shifted my paradigm. When we did Lifebook with Missy and John Butcher, and we did it together. We so resonated with the message that they are doing as a couple, because we do that as well. How you see your love life and how you see your future family and parenting, and this is amazing that we have this opportunity to take it together. Lifebook is all about making your dreams, that dream come true. It's not about what you know, it's about asking the right questions. That I can fix my character. Committed to share this vision. Be a successful entrepreneur. Uplift the homeless community. So I want to empower young adults and teenagers. I want to live my life to the fullest potential.